Pai do Senhor, meu querido irmão, querida igreja do Senhor, estamos aqui retornando esta manhã para mais uma vez falarmos, meditarmos um pouco na palavra de Deus, neste estudo maravilhoso que Deus tem trazido para nós aos domingos pela manhã, através desse sistema da escola bíblica dominical. Domingo próximo passado não podemos estar aqui por algumas circunstâncias que fugiram ao nosso controle, mas graças a Deus que hoje estamos aqui nesta manhã para meditarmos com você, falarmos um pouco das maravilhas, das bênçãos de Deus, continuarmos estudando, a palavra do Senhor nesse trimestre. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela sua casa, pelo seu lar, por tudo quanto Deus tem feito no seu lar, tem feito na sua vida. Louvamos a Ele. Queremos desde já deixar aqui o nosso convite para você que está nos assistindo, que está nos vendo, está conosco todos os domingos pela manhã, aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, congregação aqui da Vila São José, que fica na rua Padre Bento Cortês de Toledo, número 320, e certamente você irá enriquecer a sua vida, irá enriquecer o seu conhecimento de Deus, das vontades, das verdades de Deus para a nossa vida. Nós temos uma staff de professores abençoados, capacitados, que a cada semana se empenham para os domingos estar nos trazendo o ensino da palavra de Deus. Venha aprender conosco, venha ensinar conosco, já que o ensino ele é uma mão de duas vias. A gente ensina aprendendo e a gente aprende ensinando, amém? Nós vamos para a nossa lição de hoje, a nossa lição que nos traz o assunto desse trimestre, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Não há como nós vivermos essa atualidade se o Espírito Santo não estiver agindo, trabalhando em nossos corações. O nosso tema de hoje, o título da nossa lição de hoje é Comprometidos com a Palavra. Comprometidos com a Palavra. E eu acho interessante porque esse texto, esse ensinamento de hoje, ele vem nos despertando para que nós possamos a cada dia estarmos envolvidos com a palavra de Deus. Quando Deus ele tira o povo do Egito e chega para Moisés, conversa com Moisés, fala com Moisés, a orientação de Deus para Moisés é que aquela palavra que estava sendo ensinada tinha que ser transmitida aos filhos, andando pelo caminho, se assentando, se levantando, e essa palavra ela tem que estar cada dia presente em nossas vidas, em nossos corações. Como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então que nós possamos a cada dia estarmos com essa palavra guardada em nossos corações, estarmos comprometidos com esta palavra, comprometidos. Tem uma historinha que alguém conta aí, bem interessante, para ilustrar essa diferença de comprometido com envolvido, Diz que o porco e a galinha se combinaram para fazer um sanduíche, fazer um hambúrguer, mas a galinha entraria com o ovo, o porco entraria com o bacon, E aí a gente vê que a galinha ela estava envolvida, porque ela iria dar o ovo, mas o porco ele estava comprometido com aquele propósito, com aquele projeto, porque ele iria dar a sua vida. Então, comprometido, ele vai muito mais além do que um mero envolvimento, vai muito mais além do que a gente conhecer quantos capítulos, quantos versículos tem a Bíblia, Vai muito mais além do que a gente ter Bíblias de estudo pentecostal, Bíblia dessa ou Bíblia daquela. O comprometimento com a palavra de Deus, ele vai além de nós andarmos com a Bíblia para cima e para baixo. Esse comprometimento ele tem que estar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas mudanças da nossa vida. Esse comprometimento ele tem que estar em nós estarmos proclamando essas verdades eternas, falando dessas maravilhas para aqueles que ainda não conhecem a Deus, para aqueles que ainda não servem o Deus que eu e vocês servimos.
Então, que nós, ao iniciarmos esta aula, a aula de hoje, possamos meditarmos um pouco nesse termo, comprometidos. Até que ponto eu e você estamos comprometidos com esta palavra? Até que ponto os meus e os seus discursos, né, no púlpito, na internet, ou seja, onde for, é realmente um comprometimento com a palavra de Deus? Nós estamos muitas vezes mortificando o nosso eu, a nossa vontade, para que essa palavra realmente esteja viva em nossos corações? Ou será que nós estamos apenas envolvidos? Apenas aquilo que nos interessa, apenas aquilo que eu posso dar, sem ter um sacrifício da minha vida, da minha parte, dos meus desejos, né, das minhas vontades? Não, Senhor, isso aqui não vai me fazer falta, eu posso me comprometer, né? Então eu me envolvo com a palavra de Deus. Não, Senhor, isso aqui vai me fazer falta, eu não posso me comprometer com a Tua palavra. Como é que nós estamos nesta manhã? Que ao iniciarmos esta aula, que ao iniciarmos esse estudo nesta manhã, nós possamos parar um pouquinho para pensar, para meditar até que ponto está esse envolvimento meu e seu com a palavra do Senhor, nosso Deus, tá bom? Nós vamos aqui para o nosso textuário, que ele diz: bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Bem-aventurado é uma pessoa que é feliz, é mais do que alegre, né? Mais do que feliz, que ouve a palavra de Deus e guarda esta palavra e vive esta palavra, né? E vive esta palavra. Certa vez perguntaram, o Senhor trouxe um discurso, e os discursos parece que não agradou a muita gente, e muitos começaram a ir, os discípulos: Senhor, nós não vamos a lugar nenhum, Senhor, nós vamos ficar contigo, porque somente Tu tem palavras de vida eterna. Ou seja, ele estava dizendo: Senhor, nós estamos comprometidos com esta palavra, né? Nós estamos, Senhor, realmente aqui porque nós amamos esta palavra, que nós possamos então a cada dia termos esta mesma atitude que os discípulos de Cristo tiveram no princípio da igreja primitiva, tá bom? A verdade prática nos diz que a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras, com plena e total garantia de infalibilidade, com plena e total garantia de infalibilidade. Então, a autoridade divina, a Bíblia, ela traz esse crédito todo. Por quê? Porque ela não foi escrita por vontade humana. A palavra, a Bíblia Sagrada, ela não foi feita por meros caprichos humanos. Não. Houve uma direção, uma orientação, né, de Deus, para que deixasse escritos esses ensinamentos, para que possa assim fortalecer a nossa fé. E é tão interessante a autoridade divina nessas palavras, que essa palavra ela já foi perseguida, essa palavra ela já foi queimada, essa palavra já foi proibida de ser lida, essa palavra foi determinado que só podia se ler em latim, essa palavra ela já foi expulsa de muitos lugares, mas é uma palavra que permanece a mesma, que não mudou, que é verdadeira, que é fiel, que continua falando aos corações, que continua quebrantando o coração do homem, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e mudando os pensamentos, mudando ideias, projetos. Quantas pessoas que não têm a sua vida mudada, transformada, modificada pelo poder da palavra de Deus? Eu sou um desses, você é um desses. Se ainda não é, Deus ele está nos dando, Ele está te dando essa oportunidade de deixar que a palavra dele transforme o seu coração, mude a sua história. Quantas pessoas que ao ler esta palavra, não é, eles começaram a conhecer verdadeiramente Deus, e se achegaram a Deus, e se aproximaram do Senhor. Então, que esta palavra, a origem, né, em Deus, ela traz uma total garantia de infalibilidade. São palavras que não falham. O último texto sagrado foi escrito há quase 2000 anos atrás, mas quando você lê ele nos dias de hoje, ele continua falando aos nossos corações, ele continua falando a nossa vida, ele continua alcançando o coração daquele que está aflito, o coração daquele que está amargurado,
o coração daquele que está sem esperança, o coração daquele que está sem paz. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é infalível, ela não muda. Ainda que muitos hoje em dia queiram mudá-la, ainda que muitos movimentos, né, tenham se levantado para tentar mudar esta palavra, ela não precisa de mudança. Ela tem vencido ao longo desses anos. Por quê? Porque há uma origem em Deus, porque esta palavra ela vem do coração de Deus para o coração do homem. É Deus falando conosco, é Deus transmitindo a sua vontade, transmitindo os seus ensinamentos, os seus pensamentos para nós seres humanos. Então ela é infalível, né? Ela não passa. Pensamentos, né? Filósofos têm se levantado e pensamentos que ao longo dos anos têm mudado, têm sido transformados para se adequar a uma realidade, mas a Bíblia não, ela é a mesma palavra que nós lemos hoje, ela foi lida há 2000 anos atrás, ela foi transformando vidas há 2000 anos atrás, e ela continua transformando vidas nos dias de hoje. Então isso garante, né, a origem em Deus. Apesar de ter sido escrita por homens, a sua origem não está na vontade humana. A sua origem não está na vontade de um ser humano, não, mas está em Deus. E isso garante esta palavra a sua infabilidade, garante total crédito a esta palavra, né, a palavra de Deus, tá bom? Nós vamos aqui para a nossa introdução, onde o comentarista ele nos diz assim: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado, não é? Então, nós, quando vamos ler a palavra de Deus, ela não é de interpretação minha, ela não é de interpretação do meu bel prazer, da minha vontade, do meu querer, não. A interpretação é do Espírito Santo. Por que a gente ouve, né, muitas heresias? Por que a gente ouve muitas bobeiras hoje em dia, ou como sempre se teve? Porque as pessoas estão buscando uma interpretação sua, de particular. Não é assim. A palavra de Deus, a sua interpretação, ela vem através do Espírito Santo para as nossas vidas, para os nossos corações, e nós só vamos encontrar a real interpretação dela quando nós deixamos o Espírito Santo falar conosco, quando nós buscamos essa orientação, essa direção do Espírito Santo de Deus, porque senão cada um entenderia de um jeito, de uma forma, cada um viveria de uma maneira, cada um pensaria de uma maneira diferente. Como a gente vê por aí afora, pega-se um texto fora do seu contexto e faz disso um pretexto para uma heresia, para criar uma seita, e que infelizmente leva muitos, e que infelizmente tiram muitos de dentro da casa do Senhor, da presença do Senhor nosso Deus. Bom, nós vamos então aqui para o ponto 1 da nossa lição, que fala sobre a autoridade da Bíblia. Ele diz que nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola, né? Sola Escritura, somente as Escrituras, que era um dos 5 pilares da reforma protestante, né? Sola Escritura, sola Dio e assim por diante. E aqui nós vamos para o nosso ponto 1 da lição, sola Escritura, que diz que é por meio dela, ou seja, da Escritura, que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Somente através da Escritura é que nós podemos conhecer Deus. Somente através da palavra é que eu e você podemos nos chegar até a presença de Deus, conhecer esse Deus
que eu e você servimos. Não há como as experiências dos outros, né? O que as pessoas contam, os testemunhos, é muito bom, sem dúvida nenhuma, fortalece a nossa fé, mas é através da palavra de Deus, das nossas experiências com Deus, que nós vamos conhecer o Senhor. É através das experiências que nós vamos conhecer verdadeiramente, né, quem é o Deus que nós servimos. É somente através da palavra. E se nós não tivermos esse comprometimento em ler a palavra de Deus, em ler a palavra do Senhor, em deixar essa palavra fazer parte da nossa vida, como é que nós vamos conhecer Deus, né? Como é que nós vamos conhecer o Deus que eu e você servimos, o Deus que eu e você adoramos, o Deus que eu e você professamos ter a nossa fé, a nossa confiança nele? Então precisamos ler a Bíblia, porque lá nós vamos encontrar que nós servimos a um Deus que é amor. Ah não, mas eu ouvi falar que Deus ele é carrasco, porque essa é a ideia que muita gente tem, que nós servimos a um Deus iracundo, né? A um Deus que está sempre de cara amarrada, sempre de cara feia. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Ah não, mas sim, um dia, né, a Bíblia diz que esse Deus amoroso, ele vai vir à terra para julgar, mas hoje nós vivemos debaixo dessa graça, desse Deus que tem esse amor que está ao meu e ao seu alcance. Não é assim que Jesus lá diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então que Deus é esse que muita gente aí diz que ele vive, né, iracundo, que ele vai pesar a mão, que ele vai castigar, que ele vai, sabe, a gente precisa parar um pouquinho para pensar, a gente precisa parar um pouquinho para analisar a palavra de Deus. Servimos a um Deus que nos ama, ele nos corrige como todo pai que ama seu filho corrige. Então às vezes nós precisamos de uma correção, ele vai nos corrigir, mas não porque ele é carrasco, mas porque nos ama, porque quer o melhor para nós, né? Então somente através da palavra de Deus é que nós vamos conhecer a Deus e entender a sua vontade, entender o seu plano, entender o seu propósito, entender o seu querer. As pessoas querem entender a Deus pelo seu conhecimento intelectual, as pessoas querem conhecer a Deus por aquilo que eles estão vendo, as pessoas querem conhecer a Deus pelo seu poder econômico. Assim nós não conheceremos Deus. Nós só conheceremos Deus quando começarmos a nos comprometer com a sua palavra, porque conhecendo esta palavra, aí nós vamos poder vencer as adversidades da vida. Olha só, o próprio Jesus, quando veio à terra, ao ser tentado por Satanás, como que ele venceu Satanás? Na palavra. Por quê? Porque ele tinha comprometimento com a palavra. Por quê? Porque ele vivia essa palavra, ele meditava na palavra de Deus. E muitas vezes nós não conseguimos avançar nas nossas lidas, na nossa caminhada, na nossa jornada, porque está faltando esse conhecimento da palavra do Senhor. Então somente a Escritura, somente a palavra de Deus, somente a palavra do Senhor é que é a única regra de fé e prática para a vida cristã. Ah não, mas eu tenho ali um livro que ele é o meu suporte de fé. Não, o meu suporte de fé é a Bíblia. O meu suporte de fé é a palavra de Deus. As demais coisas a gente acrescenta. Lógico que ler um bom livro, lógico que ter uma boa leitura é excelente, mas eu não posso ter um livro que eu vou ler ele para poder completar a minha fé. Não, a minha fé está na palavra de Deus, o meu conhecimento está na palavra do Senhor, tá bom? Está na palavra do Senhor. Então somente a Escritura, nenhum outro pendurucaio, nenhum outro adereço, somente a palavra do Senhor Jesus, tá certo? Vamos aqui para o ponto 2, que diz que os nossos fundamentos. Ele vai dizer que o nosso comentarista, que nós somos vistos por alguns não pentecostais e sensacionistas
como movimento que baseia sua crença e prática nas emoções e ensina a crença num cano aberto. Ele vai dizer aqui que são interpretações equivocadas a nosso respeito. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração das Assembleias de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É somente a Bíblia. Dela nós não podemos, buscar nenhuma, porque não existe. Porque não existe. Então, baseia nossas crenças, alguns acreditam que nós, pentecostais, baseamos as nossas crenças nas emoções. Nas emoções. Eu, particularmente, eu acho que tudo que a gente for fazer, a gente precisa de um pouco de motivação, de emoção. Então, se eu vou servir a Deus, eu preciso servir a Deus com emoção. Eu não sou robô. Eu não sou robô, eu não sou uma máquina. Eu sou um ser humano que tem emoções, que serve a um Deus que também tem emoções. Ele não chora. Deus chora, ele se entristece, não é? Ele se entristece. Então, ele tem emoções. Então, nós, seres humanos, servimos a Deus, nós, pentecostais, servimos a Deus e nas nossas emoções, nós deixamos que essa emoção ela aflore. Lógico, como diz a Bíblia Sagrada, o Espírito ele é sujeito ao profeta. Mas vai acontecer meninice. Mas sempre aconteceu. Mas vai existir falso profeta. Mas existe falso pregador. Existe falso pastor. Então, as emoções, elas fazem parte da vida do ser humano. No seu dia a dia, no seu cotidiano e na sua adoração a Deus. Na sua entrega ao Senhor. E a nossa fonte, como diz aqui o comentarista, de autoridade é unicamente a Bíblia. E essa fonte, ela está na declaração das Assembleias de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Porque não tem outro, irmão. Ninguém pode dizer que serve a Deus se a palavra de Deus ela não é a sua regra de fé, ela não é a sua regra de prática, se os seus ensinamentos não estão fundamentados na palavra do Senhor, não estão fundamentados na Bíblia Sagrada, nos ensinamentos que Deus deixou para nós, nos ensinamentos que Deus ele deixou para nós. Então não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica, não precisamos, não necessitamos. Agora, cremos no Deus que continua falando, cremos no Deus que não está calado, ele não está mudo, cremos no Deus que revela os seus segredos aos seus servos, que fala com os seus servos, que tem uma palavra para os seus servos. Nós cremos nesse Deus, e com base na palavra do Senhor, com base na palavra desse Deus poderoso, tá bom? Então a Bíblia é a nossa única regra de fé. Não somos deístas, diz aqui o nosso tópico 3 do ponto 1. Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. Nós somos teístas, ou seja, cremos que Deus não está longe de cada um de nós, ele está interessado no ser humano. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Deus se comunica conosco pela leitura da sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia, Então servimos a um Deus e cremos que esse Deus ele se preocupa conosco, como ele diz aqui, não somos deístas, ou seja, acreditamos num Deus que está longe. Não, nós acreditamos num Deus que está conosco.
num Deus que está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no Deus que faz parte da nossa história, no Deus que nos acompanha 24 horas por dia, um Deus de perto, né? Ele é Deus de longe, como diz lá Jeremias 23, mas Ele é um Deus de perto, Ele mesmo vai dizer. Então servimos a um Deus que se preocupa conosco, a um Deus que está perto de nós. A própria palavra do Senhor vai dizer que nós devemos entrar com ousadia na presença desse Deus, na presença desse Deus. Esther, a rainha, né? Mas para poder entrar na presença do rei, tinha que ter a permissão do rei. Agora nós servimos a um Deus poderoso, que nós podemos entrar na presença dele a qualquer hora, a qualquer instante, onde nós estivermos, onde nós nos encontrarmos, porque acreditamos nesse Deus que se preocupa conosco. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 23:37, ele vai falar: olha, Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta os seus pintainhos. O que é isso? É um Deus que está próximo, é um Deus que está presente, e não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também. Um Deus que se preocupa com o seu povo, um Deus que está próximo, um Deus que ouve, um Deus que escuta, e que a resposta Ele sempre tem, um sim, um não, ou aguarde, ainda que a gente seja precipitado. Servimos a um Deus que é fiel, a um Deus que é verdadeiro. Vamos ver que quando Jesus ressuscita, os discípulos estavam vindo para Emaús e havia tristeza no coração deles. Jesus se preocupa em levar alegria àqueles corações. Jesus se preocupa em levar felicidade, em trazer paz, em trazer esperança. Jesus se achega a eles, vai conversando com eles, vai dialogando com eles. Por quê? Porque Jesus se preocupa conosco. Servimos a um Deus que se comunica conosco pela leitura da sua palavra. Quando lemos a palavra de Deus, é esse Deus se comunicando conosco pelos dons espirituais. Deus pode levantar alguém e revelar algo para nós. Por que não? Ele não está mudo. Ele é o mesmo Deus, soberano em todas as suas coisas, por sonhos, por visões, e até pelas coisas simples do dia a dia, do cotidiano. Deus, Ele está falando conosco. Alguém trouxe uma palavra muito interessante há um tempo atrás aqui na igreja, e ele dizia que quando a gente começa a buscar algo, a gente precisa tomar cuidado, porque a primeira voz que aparece, até parece que é de Deus, mas não é a de Deus, é de Satanás, né? Aquela resposta imediata, aquele furor, né? Aquela ímpeto. E a gente vai ver isso interessante quando Elias estava lá na caverna. O Senhor disse: Elias, sai da caverna, e veio terremoto, veio tempestade, e a Bíblia vai dizer: e o Senhor não estava neles. Mas aí veio uma voz suave: disse Elias, que fazes aqui? Aleluia. Esse é o Deus que fala conosco, irmão. Esse é o Deus que vai te buscar lá no fundo da caverna, porque Ele não deixou a caverna para mim e para você ficarmos, não. Talvez você está na caverna hoje, é transitório. Deus está dizendo para você: saia da caverna, porque Ele é um Deus que se preocupa com você, Ele é um Deus que está perto de você, Ele é Deus que quer o melhor para você, Ele é um Deus que está presente na sua vida, é um Deus que a cada dia olha para o seu agir, conhece o teu coração, aleluia, conhece o desejo da tua alma. Ele é este Deus que tem cuidado de você até aqui e vai continuar cuidando, porque Ele é um Deus que se comunica comigo, se comunica com você, amém? Vamos então aqui para o ponto 2 da nossa lição, que diz assim: zelo pela doutrina. Zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã, né? Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada
para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja, os credos e as confissões de fé. Então, ao longo da história, nós vamos vendo que esses credos, essas confissões de fé, elas foram colocadas, né, em prática no seio da igreja, no seio do povo, para que eles pudessem entender a fé que eles viviam, a fé que eles praticavam, a fé que eles realizavam. Então, desde cedo se percebeu essa necessidade do povo professar a sua fé, e para isso eles precisavam de um credo, eles precisavam de uma doutrina, eles precisavam de uma confissão de fé, né? Nós vamos ver que é Deuteronômio 6, capítulo de número 6, Deuteronômio capítulo de número 6, os versículos de número 4 até o de número 6, olha só, olha o credo de Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder, e estas palavras que te ordeno estarão no teu coração. Então nós vamos ver aqui Moisés, Deus preocupado com o povo, em instruir o povo, pega Moisés e diz: Moisés, olha, passa isso aqui para o povo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Era o credo deles, era a anunciação deles da fé, da consistência de entendimento e da vontade de Deus para a sua vida. Lá em 1 Coríntios, né, nós vamos encontrar ali um esboço de um credo da igreja do Novo Testamento, né, da igreja primitiva. 1 Coríntios capítulo de número 15, os versículos de número 3, 1 Coríntios 15, os versículos de número 3 até o versículo de número 7, olha só: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefe, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então aqui nós temos um esboço de um credo, de uma confissão de fé. Por quê? Porque a igreja naqueles dias ela estava sendo atacada quanto à ressurreição de Cristo. Muitos duvidavam, muitos não acreditavam. Então Paulo ele escreve aos Coríntios e começa a esboçar essa confissão de fé para que o povo pudesse animar o seu coração, para que o povo pudesse entender que aquilo que ele estava proclamando não era somente dele, havia várias e diversas testemunhas que podiam afirmar o que ele estava dizendo, fortalecendo o que a palavra de Deus já tinha anunciado, que ele iria morrer, que Cristo iria morrer, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Então, ao longo da história, né, foi-se colocando os credos e as confissões de fé, que são documentos produzidos pela igreja com o intuito de zelar pela doutrina, para que não entrem ensinamentos errôneos, para que não entrem falsos pensamentos, entendimentos que não condizem com a palavra de Deus, com a verdade sagrada. Amém? Nós vamos aqui para o nosso tópico do ponto 2, que fala sobre ensino ou instrução, né? Então, doutrina quer dizer ensino ou instruir. Ensino ou instruir. Ele diz que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos, nesse caso a doutrina, que os discípulos estavam sendo orientados a cada dia andar nela. Então a palavra a doutrina, ela quer dizer ensinar, ela quer dizer instruir, não é? Ela não quer dizer subjugar ninguém, ela não quer dizer denegrir a imagem de ninguém, não. Ela não quer
dizer que você, quando traz a doutrina, é melhor do que ninguém, não. Mas ela quer dizer instrução, ela quer dizer ensinar. E quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais doutrinados nós somos, mais ensinados nós somos, mais instruídos eu e você somos, para não sermos levados em roda por qualquer vento de ensinamento que aparece por aí. Ensinamentos errôneos, ensinamentos falsos, ensinamentos, mais uma vez digo, que não tem base bíblica, pega um texto fora do seu contexto e faz disso uma salada para enganar muitos. Os discípulos, né? A igreja primitiva, ela permanecia seguindo o ensino dos apóstolos, ou seja, a doutrina, aquilo que os apóstolos passavam para ela, dentro da palavra de Deus. Olha só o que diz aqui, 1 Coríntios 2 e 4, a minha palavra, Paulo falando, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, palavras bonitas, palavras eloquentes, né? Palavras com uma boa dicção, palavras bem colocadas, palavras enriquecendo o texto, não foram palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, a igreja cresceu sobre esse ensinamento, sobre essa doutrina, uma doutrina que não era palavras humanas, que não eram ensinamentos humanos, e que nós precisamos também, né, a cada dia viver esses ensinamentos. Ainda sobre doutrina, 1 Coríntios 11, 23, a igreja estava passando por uma situação complicada, porque ali as pessoas estavam participando da ceia de uma maneira errônea. Aí Paulo vai ensinar, vai doutrinar. Então aquele texto que a gente sempre lê, que eu gosto muito de ler na Santa Ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo, ele vai doutrinar a igreja, ele vai ensinar. Então nós precisamos entender que o ensino, ele não é de um pensamento humano, não, eu acho, não, o ensino é em cima da palavra de Deus, é baseado nos ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus, para nós assim podermos prosseguirmos avante, servindo a esse Deus maravilhoso, a cada dia louvando e glorificando o seu santo nome. Bom? O conteúdo da fé, diz aqui o tópico 2 da nossa lição, trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano, não é? Então trata-se de um ensino sistemático, o conteúdo da fé, sobre os dados da revelação, aquilo que foi revelado, aquilo que Deus deixou para que o ser humano conhecesse, aquilo que Deus entendeu que o ser humano tinha a capacidade de absorver da sua revelação, porque o Deus que nós servimos, o Deus que nos deixou esta palavra, ele é infinito, ele está muito além daquilo que eu e você podemos pensar, daquilo que eu e você alcançamos, daquilo que eu e você imaginamos. Ele está muito além, né? Está muito além. Então esta palavra, ela é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 16, diz assim a palavra do Senhor: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas. Que coisas? Nesses ensinamentos, nessas verdades.
naquilo que está escrito, que foi deixado para nós, que foi revelado para nós, né? Porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Então, quando nós deixamos que esse conteúdo da fé, ele faça o efeito em nossos corações, os benefícios são para nós? São, sem dúvida nenhuma, mas são também para aqueles que estão ao nosso lado, para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos acompanham, para aqueles que fazem parte do nosso rol de convivência. Olha só, primeira Josué, capítulo de número 1, versículos de número 7 e 8, quando o Senhor chama Josué, Deus vai falar para ele: rapaz, olha, tão somente esforça e tente muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então segue a lei, segue o ensinamento, porque a palavra Moisés te ensinou, mas quem deu para ele foi eu. É isso que está dizendo Deus para Josué, né? Dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós nos tornamos pessoas equilibradas. Nós não somos levados, mais uma vez repito, por qualquer vento de doutrina. Nós não somos extremistas, né? Porque o extremo, ele é perigoso. Olha só o que é que Deus fala: não vai para a direita nem para a esquerda, medita na palavra, segue o que está na palavra. Os extremos são perigosos, mas na frente nós vamos ver aqui, eu creio que vai dar tempo para a gente passar um pouco por lá, nós vamos ver que o comentarista, ele faz alusão a um tempo em que, para orar, para batizar com o Espírito Santo, tinha que se tirar o relógio. E eu alcancei esse tempo, né? Eu não sou tão velho assim não, mas alcancei esse tempo. Não, tem que tirar a aliança. Bobeira, irmãos. Extremos que nós entramos, que nós nos colocamos. Casamentos por profecia, né? Não, Deus está me dizendo que você vai casar com Beltrano. Extremos. Pode acontecer? Pode. Eu creio que Deus pode fazer isso. Mas isso não é doutrina. Isso não é o comum. Não é. E a gente se leva por esses extremos. Por quê? Porque não atentamos para a palavra de Deus. Deus está dizendo: ó, não te desvie, medita nela. Medita na palavra do Senhor. Medita nos ensinamentos de Deus. Porque quando nós seguimos essa palavra, irmão, quando nós seguimos esta palavra, nós não somos enganados, irmão. Quando nós temos comunhão com a palavra de Deus, quando nós temos intimidade com Deus, a Bíblia diz que a esposa de Jeroboão se disfarçou e foi falar com o Senhor, disfarçada, colocou outra vestimenta, colocou outros adornos, né, tirou seus enfeites de rainha. Mas quando ela tramava isso na sua casa, Deus já falava para o profeta Aías, lá na casa dele: olha, a mulher de Jeroboão vem aí, tem cuidado, né? Olha, ela vem disfarçada. E quando ela colocou os pés, Deus já falou: Aías, é ela. Aí Deus já entregou o recado através do seu servo para aquela mulher. Mas por que ele não foi enganado, Aías? Apesar da sua visão já não estar boa, apesar de já não enxergar bem, porque tinha comunhão com Deus, porque tinha intimidade com Deus, porque servia a um Deus fiel, a um Deus verdadeiro. Então que nós possamos a cada dia meditar nessa palavra, olharmos para esses ensinamentos, porque meditando nesses ensinamentos, verdadeiramente nós jamais seremos enganados, nós jamais iremos sermos ludibriados, levados por qualquer movimento, levado por qualquer movimento que não traz estrutura cristã para o servo de Deus viver. Para o servo de Deus viver.
na face da terra, tá bom? Então que nós possamos a cada dia olharmos para esta palavra, buscarmos este ensinamento e vivermos ela para a glória do Senhor nosso Deus. O tópico 3 da nossa lição, aqui do ponto 2 da nossa lição, diz assim: a nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. Então aqui o comentarista, ele como o coordenador da junta de teólogos e pastores que confeccionaram a nossa confissão de fé das Assembleias de Deus, ele é bem claro, para que não fique nenhuma dúvida. A declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja, porque ali a gente tem um apanhado, né, tem um resumo, daquilo que a Bíblia quer para nós, daquilo que a palavra de Deus ela espera de mim e de você. Entretanto, a palavra final é a Bíblia, irmão, para todas as coisas da nossa vida, para todas as coisas do nosso cotidiano, para todas as coisas do nosso viver. A palavra final é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Então que nós possamos a cada dia nos fortalecer nessa palavra, nos fortalecer no entendimento da serviência a Deus, da entrega a Deus, que nós possamos a cada dia nos colocarmos, irmãos, sabe, servindo a esse Deus maravilhoso, mediante a sua palavra. Perfeitos, irmão, não seremos, não seremos, não existe perfeição na face da terra. Enquanto estivermos na terra, seremos imperfeitos, mas seguindo os ensinamentos da palavra de Deus, nós vamos caminhando, né, como diz o escritor dos Provérbios, como a luz da aurora, que vai crescendo, que vai até ser dia perfeito. Assim é a vida minha e sua, seguindo os ensinamentos, comprometido com a palavra do Senhor nosso Deus. Nós vamos aqui para o tópico 3 da nossa lição, que fala sobre o cuidado quanto aos modismos. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé, para refutar os erros e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, porque os modismos eles tomam conta da igreja assim, de uma forma maravilhosa, né? Os modismos eles invadem os nossos templos. Eu vou falar dos nossos templos, eu não vou falar de outra denominação. Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, eu vivo nela, então eu tenho que falar dela. E esses modismos eles invadem com uma facilidade a liturgia dos nossos cultos, que é impressionante, e desvirtuando muitas pessoas, e muitas pessoas se deixando levar por esses modismos. Como já falei aqui, vai orar para Deus, batizar com o Espírito Santo, tem que tirar o relógio, tira a aliança, irmão, porque não pode, né? Isso aí, o Espírito Santo, irmãos, ele vai falar aqui sobre a moda do dente de ouro, Deus de orar, e aí olha, Deus deu, com que finalidade, irmão? Deus pode fazer? Pode, mas com que finalidade Deus vai fazer isso? Para quê? Com que objetivo? Então a gente precisa tomar cuidado com os modismos, a gente precisa tomar cuidado, porque os modismos eles nos levam a esquecer a palavra de Deus. A gente coloca a nossa fé
sabe, em algo que a gente está vendo, porque é modismo agora. Porque é modismo. Entenda, eu não sou contra. Quem quer fazer, que faça. Eu faço, mas eu não faço por modismo, né? Ah não, vou fazer uma campanha. Você quer encher a igreja, aí você faz uma campanha, 7 dias, nossa, aí enche a igreja. Mas passou aquilo ali e acabou, cada um segue. Em que edificou a igreja? Em que edificou a vida do servo de Deus? Em que ele vai estar preparado para o dia a dia, para o cotidiano da vida secular? Porque no dia que faltar a campanha, acabou a fé da pessoa. Então nós precisamos tomar cuidado com os modismos, porque nós não podemos substituir a nossa adoração a Deus, o nosso culto a Deus, a nossa fé em Deus, a nossa confiança na palavra de Deus, pelos modismos que cercam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, certo? Vamos aqui para o tópico 1 do nosso ponto 3, que fala sobre modismo, né? Então essa palavra traz a ideia do que está na moda. São os ventos de doutrina que vêm e vão. Em outras palavras, são inúteis, inaproveitáveis, né? Quem não se lembra do dente de ouro, do dom da unção do caicai, do sopro santo, do G12 e por aí afora. Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. Então não há como combater. Somente com o conhecimento adequado da palavra do Senhor, eu e você poderemos, a igreja de hoje poderá combater esses movimentos que entram nos nossos tempos de uma forma assim impressionante, né? Impressionante. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo de número 1, no versículo de número 9, Tito 1 e 9, ele diz assim: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com ação doutrina, como para convencer os contradizentes. Retém firme a palavra, não precisa inventar, não precisa criar situações, não precisa estourar balão, não precisa ter caicai, não. Vai lá e prega a palavra, porque a palavra de Deus ela é poderosa para transformar os corações, para mudar as vidas, para fortalecer os pensamentos daqueles que servem a Deus. Olha só, Deus escrevendo na sua carta à igreja de Pérgamo, ele vai dizer que, olha, 14, mas umas poucas coisas, Apocalipse 2 e 14, eu tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, já não seguia mais a doutrina de Deus, era a doutrina de Balaão, a palavra de Deus estava esquecida, mas eles seguiam a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tendes também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço, sabe? E a gente precisa tomar cuidado, porque senão daqui a pouco dentro das nossas igrejas nós vamos estar do mesmo jeito que estava a igreja lá de Pérgamo. Doutrinas humanas, pensamentos humanos, ideias humanas que não condizem com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, com o projeto de Deus para a vida da sua igreja, tá? Aqui o tópico 2 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação ela vem do Espírito de Deus. Desde muito cedo na história do cristianismo, que a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias ensinadas pelos falsos mestres, os maus obreiros e fraudulentos obreiros. Eles serão desmascarados e reprovados, e reprovados. Eu fico impressionado, irmão, quando eu vejo alguém dizendo: oh, que saudade da igreja primitiva, como se lá não tivesse problema. Irmão, olha o Novo Testamento, ele foi escrito para combater as heresias.
Olha as cartas às 7 igrejas da Ásia, foi escrito para combater problemas daquelas igrejas, combater problemas. Então nós precisamos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados, como servos aprovados, que conhece bem a palavra do Senhor, né? Que conhece bem, obreiro aprovado, para não sermos rejeitados. A Bíblia diz, né, Mateus 7, 21 ao 23, que muitos virão e dirão: Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, em teu nome, Senhor, nós fizemos maravilhas, em teu nome curamos. Olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Foram reprovados, mas que nós possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele estava dizendo: olha, eu estou sendo aprovado por Deus, né? Eu estou sendo aprovado pelo Senhor. E aí você? Estamos sendo aprovados pelo Senhor? O tópico 3 diz assim: como obreiro que não tem de que se envergonhar. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Ou seja, que a cada dia ele cumpre com as suas obrigações. É um obreiro que vive o seu dia a dia, o seu cotidiano, adorando e servindo a Deus, glorificando no nome do Senhor Jesus, como ele fala, né? O próprio Paulo fala lá em Atos, capítulo de número 20 e o versículo de número 24, olha só: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Ele está dizendo: a minha vida ela é um livro aberto, eu não valorizo, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele está dizendo: eu não tenho do que me envergonhar, eu não tenho do que recuar, do que olhar para trás. Eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo a vontade do Senhor. Amém? O tópico 4 aqui da nossa lição diz assim: que maneja bem a palavra da verdade. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos, por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo, não é? Púlpito não é lugar para mim estar atacando ninguém. Se eu tenho alguma mágoa contra algum irmão, eu tenho que chegar para ele, conversar com ele, dialogar com ele, me entender com ele, pedir perdão a ele, porque é assim que a Bíblia diz. Se você sabe que tem alguém que tem algo contra você, deixa a tua oferta, vai lá, reconcilia-te primeiro com ele. Não é para você esperar ele vir, não é para você esperar ele a vir se reconciliar com você, é para você ir se reconciliar com ele, Então, a preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, sem aumentar, sem diminuir, mas a cada dia ensinar o que a Bíblia tem para nós, como igreja, como povo de Deus, que maneja bem a palavra da verdade. Tá certo? A nossa conclusão, que nós trazemos para encerrarmos a nossa aula, diz que nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida, nenhuma outra literatura. Que nós possamos a cada dia meditar na palavra do Senhor, que ela seja a cada dia a nossa regra de fé, que eu e você possamos a cada dia estarmos comprometidos com esta palavra, comprometidos em viver, comprometidos em colocar em prática, né? Comprometidos em proclamar esta palavra àqueles que estão ao nosso lado, àqueles que estão ao nosso redor. E certamente naquele glorioso dia nós poderemos estar diante de Deus, né? Como servos de Deus aprovados, como servo de Deus em que cumpriu bem a sua passagem na face da terra, e estaremos eternamente adorando, louvando e glorificando esse Deus maravilhoso. Deixamos aqui o nosso grande abraço para você, que as bênçãos de Deus repousem a cada dia sobre a sua casa, sobre o seu lar, e que Ele te dê a paz, em nome de Jesus.